Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão agora online aí pelo Facebook. Nós tínhamos ontem marcado a nossa aula de escola dominical para essa manhã. Hoje, agora, exatamente 9 horas, vamos começar. E você que tem chegado, seja muito bem-vindo à nossa aula. Conforme nós já dissemos aí ontem, no vídeo da nossa chamada, nós teremos a nossa escola dominical online por enquanto, tá? Porque nós estamos aí passando por um momento difícil, crise no nosso Brasil pelo coronavírus. Então, para você não ficar sem participar da escola dominical, você estará participando conosco aqui online, né, dessa lição. Domingo que vem talvez vamos estar fazendo assim também, e vamos até que as coisas voltem ao normal para a gente poder fazer a nossa escola dominical lá no nosso templo sede, tudo bem? Então, você que está chegando agora aí, você pode participar, tá? Você pode estar participando aí da nossa aula, pode estar curtindo, pode compartilhar aí para os seus irmãos, para os nossos irmãos aí, para quem você conhece, para que eles possam participar também da nossa escola dominical, tá? Nós vamos estar vendo aqui todos os comentários. Todo mundo que estiver participando aí, tiver alguma pergunta, um comentário, pode aí estar participando, mandando aí a sua pergunta também, que nós vamos estar aí falando para vocês aí, tá? E ministrando essa aula nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 12, tá? Continuando o nosso assunto aí sobre a raça humana, já estamos aí na penúltima lição, tá? Domingo que vem já é a última lição da raça humana, que foi o tema do trimestre, origem, queda e redenção, tá? Então estudamos muitas coisas aí sobre a raça humana, desde a origem do homem, origem da mulher, origem das civilizações, tá? O segundo recomeço da humanidade foi sobre Noé, que nós estudamos, tá? Estudamos na lição passada sobre o anticristo. Então foram vários temas abordados sobre a raça humana, sobre a humanidade, tá? E hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, tá? Essa lição de hoje vai estar falando sobre Jesus, o homem perfeito, tá bom? Lição de número 12. Você que tem a sua revista, pode abrir ela aí normalmente, tá? Nós vamos estar fazendo a aula como nós fazemos na igreja mesmo, tá? Na comunidade do seu lar aí, onde você está assistindo, tá? Mas pode acompanhar, e muitas coisas vão estar passando aqui também na televisão, tá? Para que vocês possam acompanhar. Às vezes você nunca foi em uma aula, não tem a revista, então você não vai ser prejudicado por isso, tá? Então, lição de número 12 com o tema Jesus, o homem perfeito, tá bom? O textual da nossa lição diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52, tá? O textual geralmente é o versículo que a gente lê, tá? Como base da lição. Então nós vamos falar hoje da humanidade de Jesus, Jesus como homem. Então esse aqui é um dos versículos da Bíblia que cita aí, quando ele tinha 12 anos, aí o seu crescimento em sabedoria, estatura e graça, tá? Então é muito importante. A verdade prática também, na nossa lição nós temos aqui geralmente o textual e a verdade prática, que é uma das verdades que nós podemos praticar em relação à lição, que a lição nos ensina aí para nós aplicarmos na nossa vida. Então, diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, essa lição de hoje vai nos mostrar aí uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, em que Deus se fez carne, em que Jesus, ele veio e se fez homem para estar conosco. Então, ele é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Deus como Pai, como Espírito Santo, mas também foi um homem como nós, né? Onde a sua humanidade não era aparente, não, ele era um homem de verdade ali, apalpável. Nós vamos ver na lição aí, tá? Que ele era um homem como qualquer um de nós. A única exceção é que ele não tinha natureza pecaminosa, mas do contrário, ele tinha todos os atributos de um homem comum, tá bom? Então isso aí nós vamos aprofundar mais na lição, para que nós venhamos aprender sobre essa doutrina que é tão profunda, tá? Mas é uma doutrina linda e ela é a base do cristianismo, porque toda a Bíblia, ela é o tema central, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então nós vamos fazer agora uma leitura bíblica em classe. Você que tem a sua revista, na própria lição aí já tem a página, tá? Você que não tem revista, você pode abrir a sua Bíblia, tá? Nós vamos estar lendo nesse texto aqui em Lucas capítulo 2,
do versículo 40 ao 52. Vou esperar aí um segundinho você encontrar, tá? Nós temos aí, irmãos, 10 irmãos assistindo a nossa aula, tá bom? Deus abençoe os irmãos que estão aí nos assistindo, tá? De vez em quando eu vou estar aqui olhando aqui os irmãos que estão acompanhando a nossa lição, tá? Então Deus abençoe você que tem chegado, os irmãos que ainda estão chegando, curte aí, tá? Manda um amém aí pra gente ver você aí na aula, aí na lição, tá? Então nós estamos 9 agora, então vamos aí fazer a nossa leitura. Lucas, no capítulo de número 2, versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiraram a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então essa é a nossa leitura, tá? Aqui todo domingo nós temos a leitura do texto bíblico para comentarmos a lição, tá? Então você pode depois ler novamente aí com tempo, com calma, para nós podermos estar comentando a lição. Vamos estar aqui antes do nosso comentário, fazer uma oração, tá? Então a gente sempre depois da leitura bíblica em casa fazemos uma oração lá, tá, na nossa igreja. Então vamos estar fazendo a nossa oração. Onde você estiver mesmo, você pode estar orando sentado, em pé, tá? Para que Deus venha ouvir a nossa oração. Então vamos orar pelo nosso Brasil, tá? E nós sabemos que o momento aí é difícil, é um momento de crise, calamidade, tá? E o que nós precisamos fazer é clamar ao Pai, é rogar a Ele, porque Ele nos ouve e Ele pode ajudar, Ele pode estar aqui atuando em nossas vidas. Tá? A Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então, oremos pelo nosso Brasil, oremos pelos que estão enfermos, pelos que foram infectados aí pelo coronavírus. Vamos estar orando também pelas famílias aí brasileiras, tá? Porque é um momento de muita angústia, muita apreensão. Então, mais do que nunca, nós precisamos clamar. Não é hora de desesperar, não é hora de nós ficarmos ansiosos, não. É momento de nós confiarmos em Deus. Clama a mim, eu responder-te-ei. É o que Deus nos manda fazer. Então você que tem alguma enfermidade pode orar também. Vamos estar orando pelos desempregados, vamos estar orando agora por todos os tipos de problemas. Deus ele é capaz de responder todas as nossas orações. Então, antes do nosso comentário, vamos estar orando para que Deus venha estar entrando em favor aí da nossa vida, do nosso país, para que todas as coisas possam ser segundo a sua vontade. Amém? Então feche seus olhos e ore comigo. Altíssimo Deus, soberano Pai, Senhor, nós oramos ao Senhor aqui nesta manhã, apresentando a Deus o nosso pedido de oração, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos ouve quando nós clamamos, quando nós rogamos a Ti. Ó Pai, e aqui em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus, atenta para a nossa nação. Senhor, olha para cada um de nós e nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor, nesse momento em que essa doença, esse vírus vem contaminando muitas pessoas, trazendo muita dor, trazendo, Senhor Jesus, tragédia em famílias, percas. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Então nós confiamos no Senhor, ó Pai, a nossa vida, nós confiamos no Senhor, ó Pai, a nossa história, o Senhor sabe todas as coisas, e tudo o Senhor pode fazer. Visita, meu Deus, os irmãos que estão aqui nessa aula, nesse momento, nos lares, onde eles estão. Abençoa eles, Senhor, para que eles venham ter conhecimento da sua palavra. Visita os enfermos, visita, Senhor Jesus, cada um. O Senhor sabe a necessidade de todos, meu Pai. Eu confio no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Escuta a nossa oração e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindo você que tem chegado aí. Nós já demos início aí à nossa escola dominical, nós já estamos aí
com 13 pessoas ao vivo aí, tá? Participando conosco. Então, tudo que nós queremos agora aí é continuar a nossa lição, nosso comentário, tá? Então, compartilhe aí a nossa aula para mais pessoas possam estar assistindo, que devido à limitação do nosso dia, nós não podemos estar lá no nosso templo, tá? Mas nós não vamos sair prejudicados quanto à nossa aula, porque estaremos aí comentando a lição, participando, tá? Então, pode aí deixar o seu like, pode comentar, tá? E participar dessa aula. Então, meus irmãos, uma boa aula para nós aí hoje, tá? Será de muito aprendizado. Qual os objetivos da nossa lição hoje? São 3 objetivos. Nós vamos expor a divindade de Jesus. Tá? Nós vamos mostrar aí rapidamente que Jesus, ele é Deus, tá bom? Então, isso é um tema muito importante. O segundo tema aqui, explicar a humanidade de Jesus. Tá? Que ele é 100% homem e 100% Deus. Nós precisamos entender essa doutrina da Bíblia, tá? Porque ela é uma doutrina fundamental ali, muito bem explicada, e analisar a perfeição de Jesus, que Jesus, como homem, ele foi um homem perfeito, tá bom? Então são 3 objetivos aí. Ao término dessa lição, você deve ter bem claro esses 3 objetivos, tá bom? Vamos então para a introdução da nossa lição, tá? Você que tem a sua revista aí pode estar acompanhando. Nós não vamos ler toda a revista, tá bom? O nosso objetivo aqui é pegar os pontos principais, tá? Da nossa aula para que nós venhamos entender, tá? Então você vai acompanhando a aula e depois, no final, você pode reler de novo a sua lição para fixar o aprendizado aí, tá bom? E ter aí um melhor aprendizado. Então a introdução diz assim: focaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Sua humanidade era real. A Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. As 2 naturezas de Cristo eram perfeitíssimas e harmônicas. Então, essa lição aqui ela é muito importante, porque nós já falamos aí vários temas aí sobre a humanidade, sobre o homem, igual nós falamos no comecinho aqui, você que está chegado agora. Então a gente falou aí criação do homem, formação do homem ali do pó da terra, criação de Eva, né? Como que começaram as civilizações e tal. E uma das coisas que é importante a gente falar, lá no Éden, quando o homem pecou, Deus já tinha prometido que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então ele estava falando ali que um dos descendentes de Adão e Eva seria o Redentor. Ali em Gênesis 3,15 é uma promessa de redenção. Então, haveria de nascer um homem de mulher, tá? Que seria o Redentor da humanidade, tá bom? Então, ali já é a primeira profecia bíblica sobre Jesus. Se você for acompanhar durante todo o Antigo Testamento, você vai ver ali várias e várias profecias falando sobre Jesus. Um livro que tem muitas profecias falando sobre ele é o livro de Isaías. Se você ler Isaías ali, você vai ver muitos e muitos temas ali, versículos, às vezes capítulos inteiros falando sobre ele. Por exemplo, Isaías 53, né, uma leitura que a gente usa muito aí, é um dos capítulos ali que fala completo como que seria o ministério de Jesus, um ministério sofredor. Ele veio para ser um servo sofredor, dar a sua vida por nós. Então, em todo o Antigo Testamento você vai ver mensagens falando sobre a encarnação do Filho de Deus, tá bom? Então Jesus, no Novo Testamento ali, cumpriu-se a profecia onde ele veio ali, se encarnou, né? Deus se encarnou, quer dizer, ele se tornou um ser humano, tá? E muitas vezes ali no texto bíblico, principalmente no livro de Lucas, ele é conhecido como Filho do Homem, tá? Várias vezes na Bíblia você vai ver o termo Filho de Deus, onde fala da sua divindade, e Filho do Homem, onde fala da sua humanidade, porque ele também foi um homem completo, tá? Então nós vamos estudar hoje esse tema da encarnação, tá? O maior homem que já pisou sobre a terra foi Jesus, Filho de Deus, tá? Nós vamos apresentar ele como um ser humano perfeito e já esclarecer desde o nosso início da lição, tá? Que ele era um homem como nós mesmos, tá? Quando fala homem como nós, ele tinha sede, fome, cansaço, tá? Então, tinha as mesmas necessidades que nós temos como ser humano, porque ele era um homem normal, comum, tá bom? Então, a sua humanidade, ela é real, palpável. Qualquer pessoa poderia tocar em Jesus ali e sentir mesmo que ele estava ali em carne e osso, tá? Então, esse ensinamento de divindade e humanidade está em toda a Bíblia, tá? A Bíblia sempre falou dele como Deus, mas também mostrou ele como homem, tá? Como Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, está lá em Isaías, tá?
E as duas naturezas de Cristo, elas eram perfeitas e harmônicas entre si. Então, em momento nenhum, ele deixou de ser Deus para ser homem, e em momento nenhum também a sua humanidade foi fraca porque ele era Deus. Não, ele foi 100% Deus, ele é 100% Deus e é 100% homem. As duas naturezas dele, elas eram harmônicas, então não tinha como uma natureza atrapalhar a outra, tá? Então, talvez você possa já ter ouvido alguém falar, ele era meio Deus, meio homem. Não, ele sempre foi 100% Deus e se tornou 100% homem, tá? Isso é muito importante para que nós entendamos, tá? Nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus, tá? Bem-vindo aí você que tem chegado à nossa lição nesse momento aí. Participe, comente aí na nossa lição, tá? Compartilhe também para que nós possamos alcançar mais pessoas aí através da nossa aula, tá bom? Então, Jesus, verdadeiro Deus, é o primeiro tópico, tá? Então, vamos mostrar aqui em alguns subtópicos, onde a Bíblia fala aí que ele era verdadeiro Deus, tá? Então, a primeira coisa aí, a sua eternidade com o Pai. Jesus, ele era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, tá? 100% homem, 100% Deus. Aqui está, aqui na frente, aqui, eu creio que está dando para vocês estar vendo aí, tá? Então, quando ele veio e se encarnou ali, quando ele foi ali gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele não deixou de ser Deus, tá bom? Ele continuou sendo Deus, mas ali também ele estava passando todas as etapas de um ser humano, desde a concepção ao nascimento, né, ao crescimento. Então Jesus, ele veio fazer todas as etapas, ele mostrando que ele era um homem 100% normal ali como nós, tá? E ele continuou sendo 100% Deus, tá? Então existe até aí um termo na nossa teologia que chama união hipostática, tá bom? Essa união hipostática já é um termo discutido aí lá nos primeiros concílios da Idade Média, tá? Onde se discutia a humanidade e a divindade de Jesus. Então esse termo já vem lá de vários séculos, tá? Onde chegaram-se à conclusão que ele, mesmo sendo homem, ele continuou sendo 100% Deus e também era 100% homem, tá? Então, nós não estamos dividindo as duas naturezas de Cristo porque elas se uniram ali, tá? Ele tinha essas duas naturezas ali, tanto a divina como a natureza humana, tá? Então, nós só estamos tentando explicar para que você venha entender, porque isso é uma doutrina que aceitamos pela fé. Muitas vezes as pessoas querem que me explique, né? Muitas vezes, mas a Bíblia nos fala, nós aceitamos pela fé, tá bom? Nós aceitamos porque a Bíblia fala vários termos isso aí, então é muito importante que a gente entenda, tá? Que antes dele vir nascer de Maria, ele já existia, tá? Isso aí também é uma coisa muito importante, porque muita gente pode achar que ele começou a existir quando ele começou ali a sua concepção, que ele foi gerado. Não. Jesus já existia na eternidade. Ele é Deus na eternidade. Deus sem princípio, sem fim, tá? O que ele fez foi no meio aí da eternidade, no momento aí que era necessário, que já na plenitude dos tempos, ele veio e se encarnou, ele passou o ministério aqui na terra, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai e continua na eternidade como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Só durante um momento da sua história ele veio e se tornou homem, tá bom? Então, o comentarista nos falou que ele, como unigênito de Deus, ele não somente é eterno, como também é o Pai da eternidade. Isaías 9,6, você vai ver ali vários nomes dele ali, o Príncipe da Paz, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade. Então quer dizer que ele sempre existiu. Deus não tem princípio e não tem fim. A Bíblia não se preocupa em mostrar o início de Deus. Por quê? Porque ele não tem começo e Deus não tem fim. Toda a eternidade aí está nas mãos de Deus, tá bom? Bem-vindo você que tem chegado, estamos aí com 17 participantes da nossa aula. Participe conosco aí até o final, para que nós venhamos ter uma escola dominical muito abençoada nessa manhã, amém? Um outro texto muito claro, que nos fala sobre a sua divindade, está lá em João capítulo 1. Se você tem sua Bíblia na sua mão, abra comigo no Evangelho de João capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos para que nós venhamos entender melhor essa doutrina e você não venha ter dúvidas, tá bom? João capítulo 1, versículo 1 também. A Bíblia nos fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí vamos falar do versículo 8 agora. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz, quando eu vi o versículo 8 aqui, estava falando aqui de João Batista, e agora voltou a falar de novo do Senhor Jesus, tá? Aí o versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse capítulo 1 de João, ele nos mostra aí sobre o verbo, o termo grego aqui usado por João é logos, tá? Que é palavra, tá? Traduzido aí. Então, esse texto está falando de Jesus. Por quê? Porque aqui no começo já fala, no princípio era o verbo, ele estava com Deus, o verbo era Deus, mostrando que ele, antes de ser homem, ele já existia lá na eternidade. O versículo 3 fala, todas as coisas foram feitas por ele. Então, Jesus, lá no princípio, lá na eternidade, ele participou da criação do homem, participou de tudo. Tá? Então, o versículo 10 fala, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então, para nós vermos aí que a Trindade, que é a doutrina que nós ensinamos, que Deus é um único Deus, um único Senhor em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Está aqui na Bíblia. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 fala, e o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Então ali, nos 2 primeiros versículos, nós vemos o Pai e o Espírito Santo. E aqui em João, nós estamos vendo, falando que Jesus também estava ali na criação do mundo. Ele, o verbo, a palavra de Deus vivo ali, porque sem Jesus, nada do que existe no mundo hoje teria sido criado. Tá bom? Então é muito importante. E o versículo 14 nos fala uma coisa importante. O verbo se fez carne. Tá bom? Então está a mesma coisa que o versículo estivesse falando. Jesus se fez carne. Ele se encarnou e habitou entre nós, entre os homens. Tá bom? Então é um dos versículos que nos mostra que antes dele se encarnar aí em um homem, tá? De vir aí provar o nascimento, a encarnação, ele já estava ali no princípio e criou todas as coisas, tá bom? Então depois você pode acompanhar esse texto aí da sua Bíblia, tá? Vamos mais aí um pouquinho, tá? Os atributos de Jesus, tá? Nós sabemos que Deus, ele tem alguns atributos que são incomunicáveis aos homens, porque esses atributos são somente dele, somente de Deus, tá? Então, quais são os atributos que Jesus tem, tá? Mostrando a sua divindade. Primeiro, ele é a fonte da vida, porque somente Deus pode dar a vida. Tá? Somente ele pode criar as coisas do nada. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, existe lá um verbo bará. Esse verbo é traduzido, aí traduzimos para o português como criar, mas ele vai além de criar. Tá? Quando o comentarista pegou, o escritor ali de Gênesis colocou esse verbo significa criar do nada. Tá? Criar uma coisa sem que não havia aquela coisa, e ele criou aquilo ali do nada. Então Deus criou o mundo do nada. Ele não precisava de um material para transformar em outro, não. Ele criou do nada. Então, somente, como nós já falamos aqui, Jesus também esteve ali na criação, nesse texto aqui, tá? Então, é importante, um texto também que a Bíblia nos fala, onde Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então estamos falando aí de Jesus que é a vida, tá? Ele tem a vida em si, ele nos dá a vida aí, tá? Então isso aí é um atributo somente de Deus. Homem nenhum pode chegar e dar a vida aí como Jesus fez, como Deus fez ali ao formar o homem do pó da terra e soprar ali o fôlego de vida nas suas narinas e o homem se tornar uma alma vivente. Então somente Deus pode fazer isso. Um outro atributo dele é que ele tem a vida em si mesmo. Tá? Então Deus, ele não necessita de nada para viver. Deus, ele é autossuficiente, ele não morre, porque Deus, ele tem a vida em si. Tá? Então não é como nós, que se nós ficarmos aí sem comer, sem beber, sem respirar, nós morremos.
Não, Deus tem a vida em si mesmo, tá? E Deus é tão maravilhoso que Ele também nos concede aí a provisão, né, o sustento, o ar, a respiração, tá? Mas esse atributo de ter vida própria, somente a divindade, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem esse atributo. Outra coisa, Jesus é imutável, tá? Em Hebreus 3, versículo 8, lá fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda, tá? Tudo que ele falou, todas as suas palavras não mudam. A palavra de Deus nos fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque ele não muda. Tudo que ele planejou, tudo que ele falou, está cumprindo, tá? Outros atributos aí que são bem conhecidos no nosso meio, Jesus é onipresente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele estará conosco para sempre, tá? Quando fala esse atributo onipresente, está falando que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esse atributo de onipresença, tá? Nós não temos esse atributo, nós só estamos em um lugar de cada vez, tá? O homem não tem como estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em todos os lugares. Jesus é onisciente, quer dizer, ele sabe todas as coisas, sabe todos os pensamentos, todas as intenções do coração, tá? Então, somente ele é capaz de ler a nossa mente, tá? É um atributo de onisciência. E lá no final, quando ele for julgar os homens, ninguém poderá falar assim, mas querer enganar a ele com uma desculpa, com uma mentira. Por quê? Porque ele já sabe a intenção do coração das pessoas, tá? Então, tudo que nós pensamos, que nós fazemos, Jesus já conhece a nossa real intenção, tá? Então, ele é onisciente, tá? E naquele dia, Deus revelará todos os segredos do coração dos homens, tá? Então, nada passa despercebido diante de Deus, tá? É importante nós falarmos sobre isso, porque nós servimos um Deus que conhece todas as coisas, tá? Outra coisa, Jesus é onipotente. O versículo que eu falei de Mateus 28 fala, todo poder foi me dado nos céus e na terra, tá? Então, quando fala onipotente, quer dizer que ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, tá? Então, é um outro atributo que pertence somente à divindade, tá? Tem um atributo também que eu não escrevi aqui, tá? Mas é que fala que também Jesus ele é imanente, tá? O que é imanente? Muitas pessoas ensinam que Deus criou o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte, tá? E a imanência nos ensina que Deus criou o mundo, mas ele participa do mundo. Ele está no mundo, se interessa com as coisas do mundo e ele interfere quando é preciso, tá? Então Deus, ele criou o mundo e ele participa. Tanto é que quando Jesus veio ao mundo, por causa disso. Por quê? Porque Deus se interessava com a salvação do homem, com o estado do homem. Então, foi por isso que várias vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar ali Deus participando, Deus agindo na história da humanidade, tá? Esse ensino que Deus abandonou o mundo aí na própria sorte, isso é um ensino que não tem base bíblica, tá? Nós vamos ver na Bíblia lá, Deus enviou o dilúvio, né? Deus enviou lá as pragas no Egito. Sempre que Deus quis fazer a sua vontade, ele interfere na história da humanidade. E ele usa as pessoas para si também. Então nós vamos ver que até reis ímpios do Antigo Testamento foram usados como instrumento de Deus. Por exemplo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus usou Nabucodonosor para ali julgar o reino de Judá, né? Então, muitas vezes, ele fazendo ali o que ele queria, mas ele estava sob a permissão de Deus, e Deus estava permitindo que ele fizesse aquilo, porque ele queria julgar ali o reino de Judá, levando eles para o exílio, para a Babilônia, para que eles aprendessem a abandonar ali a idolatria, aquelas práticas que ele tanto condenou no Antigo Testamento. Então, os impérios, Deus ele sempre atuou em tudo, tá? Então, Deus também é imanente, ele se preocupa conosco, tá? Tanto é que nós temos hoje a pessoa do Espírito Santo conosco. Então, ele está conosco aqui. Toda vez que nós temos alguma preocupação, algum problema, nós oramos ao Pai, tá? Pedimos a Ele e Ele nos ouve, Ele nos ajuda. Por quê? Porque Ele se preocupa conosco, tá? Então é um dos atributos também da divindade, tá? Uma outra coisa sobre Jesus é que Ele se esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Quando Ele se encarnou ali no ventre puro e virginal de Maria, tá? O Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas de sua glória, tá bom? Onde está isso na Bíblia? Você que tem sua Bíblia nas mãos, pode abrir Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos abrir lá para a gente ler, tá?
Sempre que a gente for tendo aqui um tempo, a gente vai lendo as referências, que é bom você ver, a gente está ensinando aqui, mas nós estamos ensinando sobre Bíblia, tá? Então, tudo que nós falamos tem base bíblica, tá? Não é nada que nós inventamos, não é nada da nossa cabeça, não. Tudo está na Bíblia, tá? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tá? Diz assim, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? Então o texto que nós temos base aí, tá? Nos mostrando aí que ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Não, ele se esvaziou do que então? Da sua glória, tá? Para que ele viesse se tornar um homem, ele esvaziou-se da sua glória, quer dizer, a sua glória ficou lá nos céus, e ele veio se tornar um homem, mas ele continuou sendo 100% Deus, tá? Ele não deixou de ser Deus, ele deixou a sua glória nos céus, tá? Aqui na terra ele veio se tornar aí um homem, tá? Fazendo essa semelhança de servo, tá? Onde ele se humilhou ali e se tornou um servo sofredor. Está lá em Isaías 53, tá? O servo sofredor do Senhor. Por quê? Ali ele veio dar a sua vida, sofrer por nós. Então, se nós formos ler os evangelhos aí, nós vamos ver que a morte de Jesus ali foi uma morte muito sofrida, tá? Porque ele apanhou muito, ele sofreu muito, tá? Ah, mas Jesus poderia ter escapado, isso aí, se ele quisesse, ele não poderia, tá? Se ele quisesse, ele poderia não ter morrido, tá? Mas ele escolheu se entregar, tá? É bem importante você entender isso, que Jesus não morreu com fraqueza, tá? Igual ele falou para o apóstolo Pedro, quando o Pedro ali, lá no Getsemane, ficou bravo com aquele tumulto, eles prenderam Jesus e ele ficou bravo ali, queria libertar Jesus, foi e cortou a orelha ali do servo Malcom ali, que era um soldado romano, e Jesus foi ali, colou de novo a orelha dele e falou: Pedro, embanha essa espada, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu rogava agora meu pai, ele enviava 12 legiões de anjos para me livrar, mas é necessário que eu passe por isso. Né? Então o sofrimento de Jesus na cruz era uma coisa que está prevista em todo o Antigo Testamento. Tá? E Jesus ali ele se entregou por nós. Tá? Então ele fez isso de livre e espontânea vontade por amar a humanidade. Por quê? Porque era necessário que alguém desse a sua vida por nós para nos redimir. Mas que homem poderia morrer por outro homem ali se todos nós somos pecadores? Somente Jesus, porque Jesus ele não teve pecado. Tá? Então, ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que foi imolado por nós na cruz ali, dando a sua vida. Tá? Então, ele se entregou de livre e espontânea vontade, tá? Se humilhou ali. Mas a Bíblia nos fala que depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou e Deus o levou para o céu, onde hoje ele está sentado à destra do Pai, exaltado com um nome que é sobre todo nome. Então, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor, tá? Através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, tá? Ele nos deu vida, ele nos deu a salvação, e hoje nós podemos chamar ele de nosso Senhor, de nosso Salvador, tá? Então você que ainda não é servo de Deus, que você que ainda não serviu a ele, aceite Jesus como seu Salvador, receba ele na sua vida. A Bíblia nos fala em João 1,14 que eles veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Porque ele fez o sacrifício ali, derramando o seu sangue para nos perdoar os nossos pecados. Tá? Então, é bem importante você entender isso aqui, tá? Que mesmo na cruz ali, ele continuou sendo Deus. Ele só esvaziou de sua glória, mas hoje ele pegou novamente a sua glória, hoje exaltado, porque ele venceu, tá? Jesus ele veio com a missão de dar a sua vida pela humanidade e ele venceu. Ele venceu inclusive a morte, ressuscitando ao terceiro dia ali, tá? Ficou 40 dias com os homens aqui, depois ele foi assunto aos céus, os anjos o levaram de volta para os céus ali, e ele está lá hoje intercedendo por nós, tá? Está lá em Hebreus, onde fala lá
que nós temos um intercessor que intercede por nós junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fracassamos, Jesus intercede por nós, porque ele foi um homem que ele sabe a natureza humana. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos medrosos, sabe que nós pecamos, que nós somos tentados, às vezes fracassamos, mas ele intercede, tá? E nos perdoa, tá? Isso é uma das doutrinas mais maravilhosas da Bíblia. Nós saber que mesmo pecadores ele nos ama. Ele não nos abandonou porque somos pecadores, mas ele deu o seu filho ali por nós para nos levar de volta à comunhão com ele. Essa comunhão foi perdida lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, essa comunhão se perdeu, mas Jesus veio religar novamente o homem a Deus. Tá? Então, quando você vê Deus e um homem, os dois ali, não temos como ter comunhão, vem Jesus no meio dos dois ali e religa novamente o homem ali, dando a salvação ao homem. Isso é importante, tá? Nós entendemos e aceitamos ele como nosso Salvador. Então, o primeiro tópico nos falou aí, revelou que Jesus é perfeitamente humano, mas também perfeitamente divino, tá? Então vamos mais aí, Deus abençoe mais irmãos que têm chegado aí na nossa aula, tá? Nós já terminamos o primeiro tópico, faltam 2 tópicos ainda, tá? Daqui a pouco a gente termina a nossa lição, tá? E você pode comentar aí, pode curtir a nossa aula aí para que a gente venha ter um aprendizado melhor. Vamos aí ao segundo tópico, Jesus verdadeiro homem, tá? Então Jesus estava no seio do Pai, quer dizer, nós já falamos isso aqui, antes da encarnação, tá? Ele já estava ali no Pai. Você pode ler de novo novamente o texto de João capítulo 1, que a gente leu agora mesmo. Tá? Então lá fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram criadas por ele. Tá? Muito importante aí entendermos isso. Aí foi profetizado em todo o Antigo Testamento a sua vinda, tá? Foi profetizado ali. Então em vários textos, em vários livros, principalmente o livro de Isaías, tá? Você vai encontrar ali em Isaías vários textos, no livro de Salmos, tá? Vários textos também falando. Então foi profetizado, tá? Não é um evento que aconteceu assim do nada, não. Durante todo o Antigo Testamento foi falado ali. Israel sabia dessa promessa, que Jesus viria, tá? Eles não sabiam que era Jesus, mas eles sabiam que nasceria um homem, tá? E seria o Redentor. Tá lá em Isaías 7,14 fala, né? Eis que um menino nasceu, e que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, tá? Então, várias profecias falando sobre ele. Então, eles sabiam que nasceria aí um Redentor, um Messias, tá? Se você for olhar aí lá em Israel hoje, eles não aceitaram Jesus como Salvador, tá? Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que eles rejeitaram a Jesus. Mas chegará um dia que Israel, eles reconhecerão que Jesus é o verdadeiro Messias, tá? Por enquanto eles não reconhecem, mas nós que pela fé aceitamos aí, nós sabemos que ele se encarnou ali no ventre de Maria e teve ali o seu nascimento, tá? Então é importante, tá? João 14, que nós já lemos aí também, é o versículo que fala que o Filho de Deus, ele se encarnou, quer dizer, Deus se tornou carne, se tornou um homem de carne e osso. E a sua humanidade, o comentarista diz, sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Então Jesus era um homem como qualquer um de nós, de carne e osso, tá? Poderia sentir fome, cansaço, tá? Poderia ter tristeza. Nós vamos ver que Jesus lá no versículo na Bíblia chorou, Jesus no Getsêmani se angustiou, tá? Jesus dormiu lá quando estava lá uma grande tempestade, os discípulos lá no meio do mar lá da Galileia, Jesus dormiu, quer dizer, um homem como qualquer um de nós. Ele foi tentado no deserto durante 40 dias, a Bíblia nos fala que no final dos 40 dias ele teve fome, ele teve cansaço, porque ele estava jejuando no deserto, tá? Então, como qualquer um de nós, tá? Sobre o nascimento de Jesus, como foi o seu nascimento, a sua concepção? Ele foi concebido de forma sobrenatural, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia comigo e ler em Lucas capítulo 2, e versículo 1 ao 7 ali, nós vamos ler esse texto, para nós entendermos como que foi a concepção de Jesus. Lucas 2, versículo 1. E sucedeu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi e da família de Davi, tá? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui está falando do nascimento de Jesus, ali em Belém de Judá, porque no Antigo Testamento, em Isaías, fala que ele nasceria de Belém Efrata. Também tem um texto, acho que em Miqueias também que fala isso, em Belém Efrata, quer dizer, a cidade de Belém de Judá. Agora, como foi a sua concepção? Aí nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 1, você está aí com a Bíblia aberta, volte aí uma página aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 1, no versículo 26, vai nos explicar como foi a concepção de Jesus. E no 6º mês, foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer de ti, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Só até aí para não ficar muito longo, tá? Então, é importante esse texto porque nos mostra como que foi a concepção de Jesus. Então, Jesus não foi concebido como qualquer um de nós normalmente, em que um homem e uma mulher têm relação e ali se fecunda o óvulo, não. Jesus nasceu através do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ali concebeu Jesus no ventre de Maria. Então, não foi preciso um homem ali para que Jesus viesse a nascer, tá? Ele usou a Virgem, usou Maria, tá? Para que ele, através do seu corpo, ele formasse o corpo de Jesus, ele nascesse, mas ele nasceu ali gerado pelo Espírito Santo, tá? Então, uma das doutrinas muito importantes, tá? E com isso, Jesus não sendo concebido como um homem comum, tá? Ele nasceu ali, teve uma formação normal no ventre como bebê, tá? Mas pelo Espírito Santo, então ele não herdou a natureza pecaminosa, tá? Porque nós, quando nós somos gerados através de pai e mãe, nós herdamos a natureza pecaminosa que vem de Adão. Então o pecado passou a todos os homens por causa de Adão. Mas Jesus, como ele teve essa concepção sobrenatural, e nós aceitamos isso pela fé, tá? Ele não herdou a natureza pecaminosa. Por isso que Jesus não tinha pecado, tá? Às vezes hoje a mídia, a televisão, tá? Às vezes séries aí ficam aí colocando Jesus aí que pecava, que fazia isso e aquilo. Jesus nunca foi isso. Jesus, ele sempre foi santo. Jesus, ele veio nos mostrar que nós devemos viver uma vida de santificação. Que a santificação é um processo na nossa vida. E Jesus, como homem ali, submeteu a santificação. Ele não pecou em momento nenhum. Ninguém foi capaz de acusar Jesus de pecado algum. Muitas vezes mentiram, inventaram, mas falar, com certeza Jesus fez isso, eles não tinham como fazer, porque Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa, e em momento algum ele teve interesse também em desobedecer ao Pai. Ele foi fiel à sua missão de dar a sua vida por nós ali, tá? Como cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, sem erro algum, tá bom? Então é importante nós conhecermos essa doutrina, tá? Então José era o pai de Jesus adotivo, tá? Porque às vezes você vai ver no texto bíblico lá, falar os pais de Jesus, José e Maria, mas na verdade José é o pai adotivo, tá? Quando Maria foi e contou para José que ela estava grávida, mas como você está grávida? Como você está grávida pelo Espírito Santo, sem ter contato com nenhum homem, né? Isso para ele ali foi meio confuso, né? Para qualquer um de nós, se fosse acontecer conosco, nós ficaríamos confusos. Mas ali apareceu um anjo ali para José em sonho e mostrou e falou para ele: ela está grávida pelo Espírito Santo e ela vai conceber o Messias. Você vai colocar nele o nome de Jesus, né? Então ali José aceitou essa missão, esteve ali ao lado de Maria e Jesus ajudou na criação de Jesus ali, tá? Então é um mistério,
tá? Que nós aceitamos pela fé, a Bíblia nos fala tudo isso aí, tá? Tenha fé e aceite essa verdade, tá? Que é uma verdade muito maravilhosa. Aí nós vamos ver que José criou Jesus como seu filho mesmo, tá? É uma missão, e foi uma missão muito nobre que ele recebeu ali, pegar desde o nascimento de Jesus pequenininho, proteger Jesus, que nós vamos ver lá no texto bíblico, que Jesus foi ameaçado de morte. Quando os 3 reis ali do Oriente vieram ali oferecer presentes, Herodes ficou meio enciumado, mas quem que é esse rei dos judeus que nasceu aí? Eu preciso matar esse rei dos judeus, senão ele vai tomar o meu reinado, né? Então ali ele fez um plano de matar todos os meninos com menos de 2 anos, e ali Noé foi divinamente avisado e ele fugiu para o Egito, tá? E Jesus foi vivo, depois voltou, morou em Nazaré ali, tá? E a Bíblia nos fala que ele era carpinteiro, tá? Então certamente Jesus ali ensinou, José ensinou Jesus ali a sua profissão, tá? E Jesus ele teve uma criação normal, como qualquer judeu da época, tá? Então ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, no Pentateuco. Geralmente naquela época, os filhos, eles aprendiam as profissões do pai, tá? Então a Bíblia nos fala José o carpinteiro. Então com certeza Jesus ali, até começar o seu ministério terreno, deve ter seguido a profissão do seu pai, que era carpinteiro também, tá? Então a humanidade dele foi igual a qualquer um de nós. Jesus ali como um jovem ali respeitava José e Maria, tá? Fazia todas as práticas que os judeus tinham de subir a Jerusalém. Então ele foi um homem como qualquer um de nós nessa parte que nós estamos estudando aqui, tá? Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos, tá? Em Gálatas 4, versículo 4 e 5, o versículo fala assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, tá? Então, a vinda de Jesus aí aconteceu na plenitude dos tempos, tá? Quando estava tudo perfeito ali para que ele viesse, tá? Então, o que aconteceu naquele mundo ali de preparação para Jesus vir? Nós vamos ver várias coisas aí. Então, por exemplo, em Israel, naquela época que Jesus veio, já havia sinagogas em todas as cidades de Israel, tá? Então, as sinagogas era o local onde os judeus ali, os sacerdotes e os fariseus, eles ensinavam a palavra de Deus, tá? Então nós vamos ver que Jesus usou a sinagoga, nós vamos ver os discípulos, lá em Atos, muitas vezes quando eles saíram de Jerusalém para anunciar o evangelho, eles já usaram essas sinagogas, então os judeus já tinham o costume de se encontrar ali para ler a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, para estar estudando, então ali foi um lugar muitas vezes usado pelos discípulos, e isso ajudou o evangelho a se propagar pelas cidades de Israel, tá? Outra coisa que foi usado na época que Deus usou, o idioma grego, tá? Que Jesus na época ele veio era falado o idioma grego, tá? Porque a Grécia foi um grande império mundial, tá? Os grandes impérios mundiais aí, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia e o Império Romano, tá? Que durou aí muitos séculos, tá? Então, os gregos eles eram pensadores, os grandes pensadores do passado, Sócrates, Platão, tá? E vários outros aí. Então eles usavam a razão, os pensamentos ali, tá? Então isso também foi usado ali muitas vezes. E o apóstolo Paulo muitas vezes esteve ali entre as pessoas, os gregos ali, então ele usou muitas vezes a razão deles para ensinar sobre Jesus, tá? Então era bem importante ali isso. E o Império Romano também foi usado, porque o Império Romano ele era um império bem organizado na época, ele tinha boas estradas, tá? Então de uma cidade a outra eram estradas boas aí. Então isso facilitou que o evangelho se espalhasse por entre as nações, tá? Então tudo ali foi conforme Deus planejou e Jesus veio no tempo certo ali para dar a sua vida por nós ali, tá? Outra coisa aí, o quinto subtópico fala aí que Jesus ele é apresentado ao mundo, tá? Então, quando chegou a época dele ser apresentado ali, com 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. Antes dos 30 anos, ele se portou ali como um homem normal, tá? Fazendo as suas atividades normais, tá? Porque era necessário que ele atingisse a maioridade, tá? Naquela época, o homem só era considerado aí apto para ensinar, o maior de idade com 30 anos, tá? Então Jesus, ele esperou tudo com paciência aí, tá? Então você pode ver que a humanidade de Jesus foi uma humanidade perfeita, desde o seu nascimento, a criação, né? Aprendeu a falar como qualquer criança, aprendeu a andar como qualquer criança, né? Recebeu ensinamentos nas sinagogas de pai e mãe, né? Mas quando chegou a sua idade, aí ele se revelou como o Salvador do mundo, como a sua missão.
Tá? Então, nós vemos que lá no Evangelho de João, várias vezes ele se revelou como filho de Abraão, como filho de Deus. Né? E isso aí muitas vezes deixou os judeus ali muito nervosos na época, porque quando ele falava que ele era filho de Deus ali, isso para eles era uma blasfêmia, isso para eles era uma coisa que eles não conseguiam entender. Mas como assim, filho de Deus? Você está falando que Deus é seu pai, né? E você é um ser humano, aí você não tem nem 50 anos. Né? Tem um texto lá na Bíblia que ele fala que ele é antes de Abraão para os judeus queriam até matar ele. Como assim? Você é antes de Abraão? Você não tem nem 50 anos. Né? Então várias vezes ele falou, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Esses termos estão todos lá no Evangelho de João, e isso deixava os judeus doidos ali, porque eles estavam revelando a sua divindade, e eles não queriam aceitar isso aí, porque nós vamos saber pela história que Jesus ele não foi aceito como Messias por Israel. Tá? Mas por que não aceitaram ele se ele cumpria tudo que estava lá nas Escrituras, no Antigo Testamento? Porque na época, o que eles queriam, na verdade, era um Messias político, um Messias libertador do Império Romano. Tá? Porque nessa época o Império Romano que dominava eles. Então, eles tinham que pagar tributo a Roma, né? Qualquer coisinha ali era cheio de soldados romanos nas ruas, qualquer coisinha os romanos ali atuavam, né? E eles queriam estar livres, não pertencer, ser subordinado a nenhum império. Então, várias e várias vezes, o povo de Israel fez rebeliões, né, querendo se libertar de Roma. Inclusive, uma das rebeliões provocou a destruição do segundo templo. Lá no ano 70 depois de Cristo, fizeram uma rebelião lá, e o imperador romano mandou destruir Jerusalém e o templo. E aí, o povo de Israel se espalhou pelas nações. Tá? Isso aí está profetizado lá em Ezequiel, que o povo de Deus seria espalhado, mas que nos últimos dias eles retornariam à sua terra. Deus os chamaria de volta. Tá? Então você vai ver que essa profecia bíblica está se cumprindo. Porque Israel ficou aí uma nação quase 2000 anos sem existir. Depois que o templo foi destruído ali, se esparramaram, deixou de se haver o Estado de Israel. E eles se esparramaram. Mas em 14 de maio de 1948, novamente a ONU decretou o Estado de Israel, porque eles começaram a voltar. Eles estavam espalhados pelo mundo, começaram a voltar ali para Israel, e a ONU decretou novamente o país ali, o Estado de Israel. Então já faz mais de 70 anos que Israel é uma nação. E o povo de Israel continua voltando. Várias vezes foram mortos, várias vezes houve rebeliões ali, tá? Mas o povo de Israel jamais deixou de existir. Porque é o povo escolhido de Deus. Deus zela por eles. Então, ninguém consegue destruir o povo de Israel. Eles tentam, avançam ali em vários projetos, mas Deus guarda eles, porque Deus tem uma aliança com Israel. Entre várias alianças que Deus fez na Bíblia, Israel tem uma aliança ali com ele. É o povo peculiar de Deus ali, onde Deus fez uma aliança com Abraão. Então, ninguém destrói eles. Só que Jesus veio para eles, primeiramente, e eles não receberam. João 1,14 fala isso. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Tá? Por quê? Porque eles esperavam um Messias político. E Jesus veio libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado. Então eles não entenderam essa missão de Jesus. Quando eles viam aquele servo sofredor, sofrendo lá, né, eles não achavam que ele era o Messias, eles esperam um Messias diferente. E isso vai ser usado daqui uns tempos aí, porque a Bíblia nos fala que o anticristo, o homem do pecado que virá no futuro, ele enganará Israel. Então ele se apresentará como Messias. Então, ele vai ter aí no começo aí as qualificações que o povo de Israel espera. Um Messias político, um Messias que vai ser capaz de fazer várias alianças ali, ajudar eles ali, apesar que vai ser com engano, mas ele vai fazer isso aí com eles, tá? Então, o anticristo vai enganar o povo de Israel durante 3 anos e meio, tá? Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com eles. Durante 3 anos e meio ele ficará ali fingindo, né, uma falsa paz, uma falsa segurança, mas no final desses 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos, ele vai se revelar ali, mostrando que quer ser Deus, que quer adoração, e vai querer destruir o povo de Israel. E Deus os guardará por 3 anos e meio, até que Jesus venha aí no final da grande tribulação e salve Israel ali das mãos do anticristo, do falso profeta aí, de Satanás, tá? Então estudamos isso na edição passada, estou só comentando aqui que o tema chegou nisso aí, tá? Mas nós, irmãos, nós aceitamos Jesus e nós recebemos, que quando lá em Romanos 11 fala que Israel ele rejeitou a Jesus, então abriu-se o parênteses para nós, os gentios, que na verdade Jesus veio para salvar os gentios. Gentios é todo aquele que não é pertencente a Israel, que não é um judeu, tá? Então todos nós somos gentios, tá? Mas Jesus veio morrer pelos gentios, porque ele já sabia que seria rejeitado, desprezado, que
ele não seria aceito pelo seu próprio povo. Chegará o tempo que eles aceitarão. Mas isso aí abriu uma oportunidade de salvação para nós, tá? De salvação para os gentios, aqueles que não pertencem a Israel, tá bom? Então, é importante nós entendermos isso aqui, que hoje ele ainda não é aceito lá em Israel, mas chegará um dia que eles o aceitarão, tá? Então, Jesus ele estava ali no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada e cumprida no Novo Testamento, tá? Vamos para o último tópico agora, é um tópico mais curto, daqui a pouquinho já vamos terminar a nossa lição. Deus abençoe você que está conosco até agora, aguarde mais um pouquinho aí, fica até no final, tá? Para a gente concluir a lição. Terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. O primeiro subtópico é a humanidade de Jesus. Então, como um homem comum, como um homem como nós aí, ele tinha também as suas carências humanas, suas necessidades, fome, sede, mas em momento nenhum, Jesus pegou dos seus atributos divinos para se saciar, para se suprir, tá? Mas então, onde que Jesus usava os seus atributos? Tá? Para o bem do povo, para o bem ali das pessoas. Ele curava, né? Quando ele multiplicou os pães, quando ele curou, quando ele acalmou o mar, o vento, tudo isso aí foram atributos divinos que foram usados, mesmo como homem. Agora, por exemplo, você vai ver ali que Jesus teve fome, ao final dos 40 dias que ele foi tentado no deserto, né? O diabo, vendo isso aí, quis tentar ele, transforma essas pedras aqui em pães. Ele tinha poder para transformar pedras em pães, mas ele quis mostrar ali para Satanás que ele não veio para usar os seus atributos em favor de si mesmo. Não, ele veio usar os atributos em favor da humanidade, tá? Em favor ali do ser humano, que ele queria salvar o homem. Por exemplo, chegou lá quando ele estava sendo crucificado, o povo lá todo balançando a cabeça, falando, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter acabado com aquilo tudo ali no momento. Por quê? Porque ele é Deus. Deus na cruz ali, mas ele não quis fazer isso, ele submeteu ali à morte ali e ele veio cumprir sua missão. Então o diabo várias vezes tentou tentar Jesus a usar os seus atributos para o seu próprio bem. Só que ele falhou em todas essas tentativas porque Jesus o repreendeu pela sua palavra, tá? Então, Jesus ali ele suportou dores, ficou 40 dias no deserto sendo tentado, ele era experimentado nos sofrimentos, ele era um servo sofredor, tá? Mas isso tudo era necessário para nos mostrar ali o quanto ele nos ama, tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele nos apresenta Jesus como o último Adão, tá? Ali ele faz referência entre o primeiro Adão, o Adão criado por Deus, formado ali do pó da terra, e Jesus, o segundo Adão, tá? Então, dois filhos de Deus ali, o primeiro Adão, o filho de Deus formado da terra, e Jesus, o filho de Deus ali, que veio nascido de mulher. Então, nós vamos ver que Adão estava ali no jardim do Éden, no paraíso ali, com tudo tranquilo, se ele quisesse, ele poderia não ter comido o fruto proibido, ele estaria até hoje entre nós aí, e não haveria pecado. Mas nós vamos ver que ele falhou, né? Adão falhou ali até mesmo no Éden. Então, o homem quando ele peca, não é o lugar que faz ele pecar, não é a situação, não tem desculpa nenhuma. Por que o homem peca? Porque ele, de própria vontade, ele resolve desobedecer a Deus. Né? Então, pode estar no melhor lugar, na melhor situação. O homem, quando ele quer pecar, infelizmente, ele peca. Né? E quando Adão pecou ali, ele trouxe a nós aí o pecado, né? Nós herdamos o pecado de Adão. E outra coisa que ele trouxe também foi a morte. Através do pecado de Adão e Eva, a morte entrou a todos os homens. Tá? Isso está muito bem explicado lá em Romanos, tá? No capítulo 8. Tá? Só que lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos mostra o contraste entre Jesus, o segundo Adão. Porque estava no deserto, foi tentado no deserto, estava no Calvário, sofrendo ali e venceu. Um homem que venceu ali no deserto, venceu o pecado, venceu tudo, inclusive a morte. Tá? E ele nos falou ali da nossa esperança, porque se Jesus morreu e ressuscitou, nós temos uma bendita esperança na nossa vida, porque assim como ele deu a sua vida por nós, ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele um dia. Então ele mostrou a superioridade de Jesus como homem, tá? Onde Adão, todos os homens pecaram, mas Jesus ele jamais pecou. Tá? Mesmo um corpo humano ali, sendo tentado, ele não pecou. Essa é a nossa esperança, mostrando que a superioridade de Jesus como um homem. E a perfeição espiritual e moral de Jesus. Tá? Jesus ele era perfeito em tudo, no seu agir, no seu falar, tá? No seu pensar. Ele é um exemplo de homem para nós. Muitas vezes hoje nós olhamos para os homens que se corrompem, que mentem, que vendem-se, né? Então você olha no ser humano, você enxerga a pura maldade no coração dele.
tá? Infelizmente isso aí faz parte da natureza humana. A Bíblia nos fala que nos últimos dias isso aí seria até mesmo pior, né? A Bíblia nos fala que os dias seriam trabalhosos, como estamos vendo aí. Olha para você ver o que um vírus foi capaz de fazer. Parou o mundo, né? Parou o nosso país, né? Então, nós vamos dizer que as pessoas, elas têm a maldade porque o pecado está em nós. Mas quando nós nos entregamos para Jesus e seguimos a sua palavra e começamos a praticar, ele transforma o nosso modo de agir, transforma o nosso modo de ser, de modo que nós venhamos falar diferente, ser diferente, viver diferente. Tá? Então, vivemos aquele versículo, vivo não mais eu, mas para Cristo, né? Morrer para o pecado, precisamos morrer para o mundo, tá? E estamos vivendo para Jesus, vivendo como Ele, tá? Tentando chegar, nós nunca vamos ser perfeitos como Ele foi aqui na terra, mas tentando dar o nosso melhor, nos santificar do pecado, nos santificarmos do mal, né? Porque isso aí separa o homem de Deus, tá? Então, em Jesus não tinha dolo, não tinha engano, não tinha mentira. Ele inclusive falou que o pai da mentira é o diabo, né? Ele falou, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, irmãos, você que serve a Deus, e Jesus é o exemplo, nós como servos de Deus devemos evitar de mentir, de enganar, né? De termos segunda intenção, de queremos aproveitar de tudo, porque Jesus não veio fazer isso aqui, ele veio trazer a salvação para a humanidade. Ele veio ensinar que nessa terra que tudo se passa, não adianta termos muito dinheiro aqui na terra, temos riqueza. Estamos vendo nesses dias que estamos vivendo, a pessoa hoje, né, estamos aí todo mundo aí em casa para nos protegermos, a pessoa pode ter o melhor carro, o melhor dinheiro, ele não está podendo nem sair de casa. Então aquele que tem um carro bom e aquele que não tem nenhum, ou tem um carrinho mais velho, está na mesma situação. Então não adiantou nada ter o dinheiro, não adiantou nada ter o status, ter a posição, porque isso aí, irmãos, são tudo coisas da terra e isso não vai ser levado para o céu. Tá? Posição, status, dinheiro. Por exemplo, essa epidemia que está tendo aí, a pandemia, mostra que a humanidade é frágil. Né? Estamos bem aqui hoje, agora mesmo a gente pega aí, qualquer doença a gente morre, a gente fica doente, foi-se embora os nossos sonhos, foi-se embora as ilusões, os projetos dos homens. Por quê, irmãos? Porque nossa vida é passageira e mais do que nunca é necessário, nós queremos seguir o modelo de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Seguimos por ele, que ele é o único caminho que leva à salvação. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora de Jesus. Então, se você deseja pela salvação, você quer ser salvo, entre pelo caminho de Jesus. Ele é o único que é capaz de transformar o homem. Qualquer religião do mundo que você for, eles não vão conseguir transformar o homem igual Jesus transforma. Porque Jesus, ele não veio trazer simplesmente uma religião, ele veio trazer uma mudança de vida. Ele veio marcar a história da humanidade como uma nova mudança, uma nova maneira de viver. Tá? Então, ele é perfeito em tudo isso e nós devemos copiar o seu modelo. Tá? Então, não fique olhando para os homens, né? Porque se você olhar para o homem, você sempre vai enxergar o fracasso. Você sempre vai se decepcionar. Mas quando você olha para Jesus, você nunca se decepciona, porque Ele está aqui para te ajudar como seu amigo, para te dar salvação. Então, Ele é o maior exemplo que nós temos aí, tá? Então, para resumir o nosso último tópico, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois que não estava sujeito que era o pecado original, que era o experimental. Quando fala pecado original, é o pecado que vem de Adão e Eva, tá? Então ele não herdou essa natureza pecaminosa, porque ali foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tá? E o pecado experimental, mesmo que Jesus errasse, falhasse, se Jesus pecasse ali, aí você falhou na sua missão, né? Ele iria acusar Jesus ali como acusador. Nós sabemos que a palavra diabo aí nos fala de acusação, acusador, mas ele não teve como acusar Jesus. Porque Jesus não pecou, ele foi fiel até o fim, tá? E ele é o nosso melhor modelo. Então, para nós concluirmos, tá? Só mais alguns minutinhos, nós vamos terminar. Fique conosco aí até o final. Nós estamos aí com quase 30 pessoas já nos acompanhando. Deus abençoe você que chegou aí no meio da aula. Fica aí mais um pouquinho, tá? Curte aí o nosso vídeo, comenta aí, tá? Manda um amém para a gente poder saber que você está aí. A conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então fica aí o que eu já tinha falado agora mesmo.
olhe para Jesus. Em Hebreus 12, versículo 2, lá fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, tenha fé nele, porque quando você tem fé em Jesus, quando você o aceita como seu Salvador, Ele vai vir fazer morada na sua vida, Ele vai habitar com você, Ele vai conceder a presença do Espírito Santo na sua vida, e você viverá a presença de Deus, que é uma coisa melhor nessa terra. Nada compra isso, dinheiro, posse, nada compra a presença de Deus. Nunca que nós precisamos é o aceitar, nos arrependermos, pedimos perdão dos nossos pecados, e Ele nos perdoará, e nós vamos estar sempre com Ele. E chegaremos à estatura de varão perfeito. E chegará um dia em que nós teremos nossos corpos transformados, tá? E seremos semelhante a Jesus, tá? O evangelista João nos fala isso aí, seremos semelhante a Ele, tá? Não seremos deuses, tá? É importante você entender, mas nós teremos corpos transformados, corpos ali glorificados, tá? Em que não morreremos mais, não sentiremos mais dor, não sentiremos mais coisas que sentimos nessa terra, tá? Então, isso é uma promessa que foi feita para aqueles que forem fiéis até o fim. Seja fiel, meu irmão. Por mais que você esteja sofrendo, esteja sendo difícil, mas sabe que lá na frente a recompensa chegará, né? Você vai, além de ter a presença de Deus aí, poder ter a vida eterna, você terá um corpo transformado, né? Então chegaremos nesse momento. Então, nós ansiamos aí mais do que nunca pela vinda do Senhor Jesus. Os tempos são trabalhosos. A Bíblia previa esses dias, sabe? Jesus mesmo em Mateus 24, ele fala que no final haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, epidemias, terremotos, fomes, tudo isso aí está acontecendo. Tudo isso aí está mostrando que Jesus em breve virá. E a palavra de Deus nos fala um pouquinho mais à frente, que aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Ele inclusive nos fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, meu irmão. Seja fiel agora, seja fiel em todo tempo, porque Jesus está vindo já logo, e quando ele vir, ele quer encontrar os seus servos fiéis, preparados para subir com ele, tá? Então, louvado seja Deus por essa aula que nós terminamos aqui, tá? Aguarde pela vinda do Senhor Jesus, tá? Esteja aí firme com ele, porque ele é o nosso Deus aí, que está conosco em todos os momentos, tá? Então terminamos nossa aula hoje. Nossa próxima lição, mais uns minutinhos terminamos, fique conosco em mais um pouquinho. A próxima lição, aqui é a última do trimestre, vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo, tá? Então, essa lição aqui é um resumo da doutrina da salvação, que é ensinada na Bíblia, tá? O que a doutrina da salvação ensina? Sobre que o homem é necessário um novo nascimento, está lá em João 4, Jesus falando para Nicodemos, necessários é nascer de novo, tá? Então vai falar sobre a regeneração, o novo nascimento do homem. Depois o segundo subtópico é justificação do novo homem, quer dizer, o homem condenado à morte, condenado ali à perdição eterna, eterna separação de Deus, de repente, por ele aceitar Jesus, Jesus o justifica, o torna justo, tá? Como se ele nunca tivesse pecado. E o terceiro subtópico, a santificação do novo homem, que é um processo que nós temos que estar vivendo aí até a vinda de Jesus, tá? Então, é uma aula muito importante, você não pode perder o encerramento do trimestre, tá? Com certeza vai ser online também, a gente vai estar divulgando no meio da semana, mas você vai poder participar de todo jeito, tá? Nós estaremos aí depois avisando certinho como será para você não perder. No nosso próximo trimestre aí vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios, tá? Os adultos, temos as lições aqui, as lições estão conosco. Olha que lição maravilhosa dos jovens, né? Tempo de conquistas. Vamos estudar ali sobre o livro de Josué, tá? Os adolescentes da nossa igreja sede vão estudar sobre Jesus e o reino de Deus. Olha, você vê que lições maravilhosas. Depois você pode voltar o vídeo aí, quando estiver já lá nas publicações, pode parar para você ver as lições, tá? Temos também a classe de crianças, que vão estudar os juniores, igreja, casa de Deus. Temos a outra classe também, depois eu vou estar pondo aqui, tá? Então, é muito importante você aí, estar aí estudando conosco, tá? As revistas da Escola Dominical desse trimestre já estão comigo, devido nós não podemos estar dando a Escola Dominical no nosso tempo, a gente não entregamos as revistas para muitos irmãos. Mas se você depois quiser que eu entregue sua revista, mande para mim o seu endereço aí, tá? Pode mandar pelo Messenger, no Facebook, pelo WhatsApp, ou pode pedir diretamente para o pastor Gesme, ou eu queria que o presbítero Marcelo entregasse para mim minha revista, eu entrego para você, tá, na sua casa. A revista não subiu, continua apenas R$10 revista de aluno, muito barato o investimento, e você vai continuar aprendendo. Então você pode estar mandando depois aí, tá, para nós aí, para a gente poder estar aí entregando a revista para você estar acompanhando as aulas, ainda mais se a gente for ficar mais um tempo com as aulas online, tá? Deus sabe o que vai acontecer aí no nosso futuro,
tá? E uma reflexão nós fazemos aí já para terminar, né? Para você se cuidar, tá bom? Nós estamos sabendo que o momento aí é difícil, tá tudo parado, nosso país está parado, o mundo está parado, muitas pessoas morrendo aí no mundo. Só ontem na Itália teve mais de 700 mortes por causa do vírus. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer tudo aí que foi passado para nós, aí, guardar o isolamento, vamos guardar as condições aí sanitárias que foram pedidas, tá bom? E vamos continuar clamando a Deus, tá? Vamos fazer a nossa parte aqui, tá? Mas vamos também clamar a Deus, tá? A Bíblia nos fala lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra, tá? Então é isso que nós precisamos mais do que nunca, tá? Faça a sua parte, tudo, mas clame a Deus. Deus, ele pode atuar pela nossa nação. Deus pode acabar com esse vírus na nossa nação, tá? Então mais do que nunca, mas não é momento de nos desesperarmos, tá? Não é momento de nós ficarmos aí loucos, aí agora, tá tudo parado, será que vai faltar as coisas para nós? Não vamos ter dinheiro, não vamos poder trabalhar, não, irmãos. Confia no Senhor. Descansa nele. Tudo que nós temos que fazer agora é clamar a Ele e Ele vai atuar. Tá? Porque Deus sabe tudo. Ele, antes que nós pensamos, Ele já sabe o que nós íamos pensar, o que nós íamos fazer. Ele conhece a nossa história. Então, confia a Ele, clame a Ele para sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, e vamos, irmãos, cada dia mais buscar a sua face para que Ele venha estar conosco. Tá? Então, chegamos ao final da nossa aula, nós vamos estar fazendo uma oração. Tá? Então, Deus abençoe todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Eu estive de vez em quando aqui dando uma olhada aqui no celular para ver aí as pessoas que estavam nos acompanhando. Então nós tivemos aí vários irmãos, tinha hora que aumentava, tinha hora que diminuía, tá? Mas é importante que a aula depois vai ficar disponível aí no Facebook. Você depois quiser ver de novo, ou compartilhar aí essa aula para as pessoas que não viram, às vezes por algum motivo não deram para ver por causa do horário, podem ver depois aí, vai ficar disponível na página do Facebook aí, vai estar lá na página da Escola Dominical da Assembleia de Deus Missão também, na página da AD Missão, várias páginas aí, que são os nossos canais de comunicação da igreja, tá? Vai estar disponível, você pode participar. Então, antes de nós encerrarmos o vídeo, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, Pai soberano, nós oramos ao Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de termos estudado aqui, Senhor, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus, aonde esse vídeo chegar, meu Deus, aonde a voz chegar, tá? Continua, meu Deus, tocando nessas pessoas que estudaram a palavra de Deus conosco aqui. Foi uma manhã de muito aprendizado, onde eu aprendi, Senhor, onde as pessoas que estiveram conosco aqui aprenderam, Senhor, as verdades da sua palavra, de um termo tão importante, meu Deus, que é sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, meu Deus, sobre Jesus, o nosso Salvador, sobre o que Ele pode fazer conosco. Toca nessas pessoas, ó Pai, para que eles venham ser alunos da nossa escola dominical e venham aprender a nossa palavra, a Tua palavra, ó Pai, em nossas vidas. Meu Deus, visita o nosso país. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que venha sarar a nossa terra, para que venha, meu Deus, conter esse vírus. Senhor Jesus, onde tantas pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Visita os países, ó Deus, que tem um grande surto dessa doença, ó Pai. Visita, Senhor, a Itália, o Irã, a China, os outros países, ó Deus. Esteja atuando, visita o nosso país também. Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, venha estar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Então, Deus abençoe você. Logo mais à noite, 7 horas, teremos uma transmissão do culto da nossa igreja, tá? Então, não teremos o culto lá hoje, teremos somente ali o pastor, mais alguns irmãos ali fazendo a transmissão. Então, pelo Facebook também, você vai poder estar assistindo o nosso culto ali. Então, Deus abençoe você que esteve conosco. Eu aguardo você aí no próximo domingo, nas demais transmissões da nossa igreja. Um bom domingo para você, um bom dia e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.